É muito provável que alguma vez na tua vida tu ficou arrepiado. E também é muito provável que tu também já pesquisou aqui pela internet para tentar entender o porquê é que tu fica arrepiado. E fazendo uma busca basicamente rápida aqui no Google, você vê muita coisa. Mas antes, vai logo deixando aí o teu like, o teu comentário depois que terminar esse vídeo, porque hoje eu vou explicar para tu a biologia por detrás, digamos, do arrepio. Vou explicar biologicamente por que isso acontece. Eu estou explicando isso porque quando você faz uma busca aqui no Google, por exemplo, você coloca a palavra arrepios, você encontra aí mais de 1 milhão de resultados. E geralmente, grande parte desses resultados, nada mais, nada menos do que são curiosidades e não tem nenhum tipo de embasamento científico em cima disso. Antes de qualquer coisa, existe aí pessoas que falam de arrepio, que é diferente de calafrio, e você vê um monte de coisa, mas, cara, é interessante quando você quer entender um assunto, mas você, às vezes, pula alguns estágios para poder compreendê-lo. Algumas pessoas acabam aí dizendo que arrepio é uma coisa e calafrio é outra. Então, por exemplo, para algumas pessoas aqui pesquisando pela internet, fonte que não é tão confiável, colocou que arrepio é o eriçamento. Esse nome praticamente eu estou escutando pela primeira vez. É o eriçamento involuntário dos folículos capilares, controlado pelo sistema nervoso autônomo. Ocorre quando somos submetidos a sensações repentinas e extremas, como um vento frio ou uma situação de pânico ou situações de pânico imediatas. E aí tem aquela imagenzinha de uma pessoa que já ficou arrepiada, né? Quem nunca ficou arrepiado, pelo amor de Deus? Mas tem pessoas que consideram que calafrios é também bem semelhante. Calafrios são movimentos musculares involuntários ao nível da medula espinhal e são oriundos de condições febris iniciais na tentativa de redução da temperatura corporal. Então, como você pode perceber, calafrios e arrepios são bem semelhantes e isso gera muita confusão. Mas eu vou estar dizendo daqui a pouquinho o que de fato é esse tão danado arrepio. Fazendo a busca, continuando aqui fazendo uma busca bem interessante, eu encontrei outro dado, mas esse dado ele tem um embasamento melhor porque uma vez que ele foi dito por um médico, que é o seguinte, aqui está a imagem, né, de uma pessoa com calafrios, né, quem também nunca sentiu calafrios, nunca ficou doente. E esse médico aqui, o Dr. Arthur Frazão, clínico geral, ele diz o seguinte, que os calafrios são arrepios e contrações e relaxamentos musculares involuntários. Eles são muito rápidos e atravessam todo o corpo e cabeça, sendo um dos mecanismos do corpo para gerar calor quando se sente frio e em alguns casos anunciam o começo de um episódio de febre. Então, calafrio está ligado a algo mais patológico e o arrepio está ligado a mais uma adaptação. Mas de uma forma bem fácil de você entender o que seria esses danados desses arrepios. Gente, isso são adaptações corporais à variação de temperatura. Isso mesmo, são reações do corpo promovidas graças a uma baixa da temperatura. O nosso corpo ele tem uma temperatura específica que envolve mais ou menos 36,5 graus. E quando essa temperatura baixa, digamos que para 35 graus, várias reações do nosso corpo elas acontecem perante a esse acontecimento. São várias, dentre elas tem o arrepio. Uma delas é tremores, que também se dá por conta da baixa da temperatura. Esse lance de arrepios, em termos biológicos, o nome não é arrepio, o nome é piloereção. Olha o nome, piloereção. Então, a partir de hoje, quando você ficar todo arrepiado, você não vai dizer que você está excitado, porque você não está excitado, você está com piloereção. Então, a piloereção também faz parte de uma dessas reações que o corpo se adapta para a mudança da temperatura. Isso é importante porque, imagine só, quando o pelo ele
arrepia, digamos assim. Então, para poder absorver calor, fica melhor. Então, isso acaba sendo uma adaptação corporal a essa variação de temperatura. E tem várias outras coisas que acontecem também por conta dessa variação de temperatura, quando a temperatura diminui. A própria vasoconstrição também é um clássico exemplo aí de redução de temperatura. Agora, um fato é, essa piloereção, ela não acontece apenas para situações de mudança de temperatura. Situações de perigo e de estresse também podem fazer com que você tenha a piloereção. Piloereção aqui que eu estou falando é de arrepios. Quem nunca teve uma piloereção quando alguém beijou o seu pescoço? Já teve, Ramon, alguma piloereção quando alguém beijou o teu pescoço? Já, né? Minha gente, quem nunca ficou arrepiado quando alguém, por exemplo, pegou nas suas costas, beijou seu pescoço, ou sei lá, né? Ou você ouviu uma música, ou de repente você pensou em alguém e você teve essa piloereção. Isso também está ligado a questões de adaptação. E na gente isso não é tão importante desde hoje, mas se, por exemplo, você vê um gato, o gato tem piloereção quando vê, por exemplo, um cachorro, ou em outra situação de perigo, que é quando o animal, o pelo dele fica totalmente arrepiado. E isso é para poder o outro animal que está olhando para o gato, ou a situação que o gato se encontra, o gato tentar intimidar o seu oponente, ou intimidar o cachorro, ou intimidar até mesmo a pessoa que está lá tentando mexer no gato. Então, basicamente, o motivo que nosso corpo ele tem essa piloereção é justamente para situações de estresse, situações de mudança de temperatura, e é uma adaptação a uma variação, principalmente é uma adaptação à variação, à redução da temperatura. Vários estudos evolutivos foram feitos também acerca dessa adaptação. Hoje, como eu falei, né, os seres humanos são hiper mega adaptados a mudanças de temperatura, porque tem ar-condicionado, porque tem a racionalidade de tomar banho, e essa característica em especial não é tão mais aflorada, até porque nosso corpo também não tem tantos pelos assim. Mas é claro, a gente também não pode enfatizar que somente ocorra por conta disso. Caso você que esteja vendo esse vídeo esteja tendo diversas piloereções, eu vou chamar assim, o ideal é você buscar um médico para tentar entender o que é que está acontecendo. Situações de calafrio acontecem mais quando você está com febre, que você fica com aqueles tremores e a pelezinha fica lá toda lá espichada. É uma situação que também se dá por conta dessa adaptação ao corpo a uma situação de doença, a situação de invasão de algum patógeno. Então a biologia desse lance de arrepio se dá por conta desses fatores. Se você já pesquisou aqui pela internet, tem gente, pelo amor de Deus, tem gente que coloca conspiração e ocultismo em tudo. Até tem 10 causas porque você fica arrepiado quando vê tal pessoa. Agora, é claro, existe um hormônio, que é o hormônio do perigo, o hormônio que é produzido lá nas suprarrenais, que é o hormônio adrenalina. E o hormônio adrenalina é um dos hormônios que vai desencadear esse tipo de situação em nosso corpo. Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!